Do início, Gerson, conta pra gente, primeiramente, de onde que você é. Hoje, atualmente, você mora em Brasília, né? Mas de onde que você é? Nasceu aí aonde? Eu nasci aqui perto, né? Nasci na Avenida Paulista aqui. Eu sou paulistano. E aí fiz toda meu ensino básico, né? Aqui em São Paulo. Meu pai trabalha na área de agronegócio, então ele mudou algumas vezes. Então a gente foi para Campinas, depois voltamos para São Paulo. Mas aí eu fui fazer a faculdade de fisioterapia em Presidente Prudente. Então lá que eu fiz a formação. Eu não queria falar nada, não, porque o Guto já Gente, encheu meu saco. Eu vou sair, vocês ficam saco. conversando vocês dois aqui só, tá? Porque porra, velho. Vai ficar insuportável esse episódio aqui agora. Porque eu tava dando uma olhada no Lattes do Gerson e o Gerson fez o Noeste. E eu fiz o Unesp Prudente. Olá, e aí ele fala que eu só falo de Prudente da Unesp. E falou, pronto. Posso fazer nada, né, cara? Nossa, alguém fala de uma cidade no raio de 80 quilômetros da Unesp. Acabou. Esse episódio aqui vira Presidente Prudente. Não, mas pô, Prudente é uma cidade muito boa, cara. Olha lá, vai. Conversa aí, vocês dois. Eu falo que eu moraria facilmente lá em Prudente se tivesse empregos bons. É verdade. Que é o que falta muito ali. Ainda são empregos bons, principalmente para a área hospitalar, né? Sim, senão, sim. pô, moraria lá facilmente. Acabei de reivindicar. De lá a gente sempre acaba passando o final de ano lá, na casa dos pais. Meus pais moram lá até hoje. Legal. Meu pai encerrou a carreira ali, né? E aí, enfim, fixou residência ali. Então, todo ano a gente acaba passando férias ali. Mas eu fiz a minha graduação lá. E aí, depois de lá, eu tive... Que ano que você formou, Gerson? Eu formei em 99. 99? Claudião já dava aula lá, já? Já. É. E tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Ele é tio de um dos meus melhores amigos, o Xande. E a gente morou junto na faculdade, eu e o Xande, e o Claudião que ia fazer compra pra gente. Olá. Ele levava a gente. História aí que ele levava a gente e tal. Aí levava a gente, não, a gente ia pro mercado lá no Carrefour, que é ali no shopping. Sim. A gente fazia a compra, enchia 5 carrinhos, porque a gente morava em 10 caras. Aí ligava pro Claudio, tá tudo aqui já. Daí ele chegava lá, ele pagava no cartão de crédito, a gente pagava a fatura no mês seguinte, dividia tudo em todo mundo, ele que fazia esse corre pra gente. Claudio é gente fina demais. Gente, eu preciso de um agiota com juros zero, assim. Agiota que não cobra juros desse jeito. Pô, ele ainda ganhava uns pontos no cartão, pô. Nossa compra era, pô, todo mês era... Aí, ó. Benefício indireto. Indireto. Você é uma lenda, Cláudio. Não, Claudio Você precisa me ensinar a fazer milha desse jeito, cara. Claudio é gente boníssima. E é da área hospitalar, reabilitação. Exatamente. É legal. Foi com certeza um dos professores que me fez enxergar aí com mais carinho essa área aí. Eu me lembro que na época da graduação a gente bolou um primeiro simpósio de fisioterapia, fizemos um simpósio lá nessa área hospitalar, na área cardiorrespiratória, né? E ele nos ajudando, o professor Danilo, que é de lá também até hoje, né? Então, nos ajudaram e a gente fez ali um primeiro simpósio e foi uma das formas de a gente fazer contato com pessoas de fora, né? E isso ajudou muito depois a entender um pouco a área que a gente queria seguir e tal. Você foi fazer o Noeste porque sua família já estava lá? Na verdade, nós estávamos em São Paulo, aí meu pai mudou para Presidente Prudente, e aí eu tinha opção, Campinas, né, que eu cheguei a passar em Campinas, ou São Paulo, né? E aí São Paulo não, perdão, Presidente Prudente. E aí como eles estavam lá, optei por ir para lá, né? A gente olhou bem assim, o histórico da universidade, já era uma faculdade muito boa, né? Tinha uma concorrência, na época, né? Impressionante você falar que existia uma concorrência, né? Em uma universidade privada, né? Sim. Mas era verdade, enfim, e realmente eu não me arrependo, não, que realmente foi um curso muito bom e com excelentes professores, né? A UNOeste, ela foi uma faculdade que, na época, ela foi um filho da PUC de Campinas, né? Os professores da PUC de Campinas que montaram, basicamente, o curso lá. Você escolheu, então, em vez de escolher a mãe, você escolheu o filho. Exato. Então, foi interessante, né? Então, foi muito bom. Foi assim, uma experiência muito boa. Mas, é claro, né? Quando você se forma, a ideia é sempre, não, agora eu preciso fazer mais, né? Eu tive uma passagem rápida no quarto ano, no terceiro para o quarto ano, que eu fiquei um período fora do Brasil. Eu fui para a Inglaterra logo no final do terceiro ano, porque foi muito por um acaso. Na verdade, eu estava finalizando um curso de inglês na época, e ao concluir o curso de inglês, a gente prestou ali uma avaliação dos alunos, e quem tirasse a melhor nota ganhava uma bolsa para estudar na Inglaterra. E eu ganhei. Legal. Aí ganhei para ficar um mês. Falei, não, mas um mês é pouco. Aí conversei com os professores, né, o coordenador na época, até falei com ele essa semana, inclusive, o professor Sérgio Jorge, que está na PUC até hoje.
E ele falou, não, tem que aproveitar essa oportunidade. Ele falou, eu vou fazer mais. A gente vai fazer alguns contatos na época na WCPT, na sociedade local, e você vai visitar alguns serviços lá, para você já conhecer. Olha aí. E aí eu ficava de manhã fazendo inglês e à tarde conhecendo alguns serviços encaminhados, né? Imagina, na época, sem internet, sem nada, era assim, né? Eu tinha que ir até o local, não, hoje você vai no hospital tal. Então, conheci Brompton Hospital, vários hospitais assim, né? Que na época já era de vanguarda. Mas na época, assim, isso serviu apenas como uma experiência, né? Porque como eu estava no 3º ano, eu não pude fazer uma especialização lá fora, né? Porque estava ainda concluindo, né? Aí voltei para o Brasil, concluí. E aí foi quando eu vim para São Paulo de volta. E aí fiz mestrado, especialização, doutorado, tudo aqui em São Paulo, antes de ir para Brasília, né? Que legal, cara. Por que você foi parar na fisioterapia? O que te levou para esse caminho aí? Esse é acho que lá nos seus 17, 18, a gente sempre tem essas dúvidas, né? O porquê e tal. E eu sabia que era alguma coisa relacionada aí com essa área de reabilitação. E com 17 anos, assim, até por uma orientação, me lembro muito da minha mãe. Minha mãe era professora do ângulo, então tinha muito vínculo com o cursinho e tal. Ela falou, você tem que conhecer as pessoas trabalhando. Desculpa. Aí, ó, tá vendo? Concorrente, né? Concorrente, ó, mano. Pô, diz qual é o nome da sua mãe? Professora Ruth. Professora Ruth, desculpa. De química, ó, tá vendo? De química. Olha lá. E aí eu me lembro que ela falou, não, você tem que conhecer o que o profissional faz para ter uma ideia, né? E aí eu fui conhecer medicina, a parte de educação física, e realmente quando eu vi a fisioterapia na época foi uma das coisas que eu falei, não, acho que é isso aqui mesmo, né? E aí decidi ir realmente. Nunca tinha tido contato com saúde em nenhum aspecto? De fato não, porque meus pais não têm absolutamente nada a ver, né? Meu pai meu pai é formado em administração, da área de agronegócio, e minha mãe professora de química, né? Então, quer dizer, realmente foi um despertar assim meio doido assim, né? Mas não me arrependo, realmente, assim, eu digo que foi uma profissão que me escolheu mesmo, né? E faço com muito amor e carinho. E tenho um prazer de dizer que sou fisioterapeuta, com certeza. Uma coisa que a gente já conversou aqui, quando o Gerson falou que se formou em 99, meu amigo, overbooking da fisioterapia no Brasil, né? Estourou. Um período, acho que de 98 a 2002, 2003... Foi um intervalo onde teve o maior número de alunos, né? Sim. Eu acho que na FUVEST tinha uma relação candidato-vaga maior do que medicina, era isso? Chegou até um ano que passou. Chegou a passar. Verdade. Como foi o ingresso do mercado, assim? Por quê? Você decidiu ir para uma área que, obviamente, hoje é muito consolidada, mas que, na época, ainda não tinha tantas possibilidades de mercado, né? E, em paralelo, tá formando fisioterapeuta saindo de dentro da terra, assim, né? Como que foi ingressar no mercado nessa época? Inclusive, você chegou numa condição parecida com a nossa, né? Que eu cheguei lá conhecendo desportiva e ortopedia. E eu fui para lá justamente por causa da desportiva, porque o nosso professor lá, o Jaime Neto, na época estava estouradaço, né? Por causa da medalha olímpica lá do atletismo. Ele era o técnico da seleção. E eu não fazia ideia de que existiam as outras áreas, né? Você teve esse impacto também? Com certeza, né? Assim, ao começar a entender que não era só o que eu imaginava, né? Eu confesso também que eu fui guiado inicialmente aí pela ortopedia, esportiva, acho que eram essas áreas iniciais ali que eu conhecia, né? Mas aí, no dia a dia, você vai vendo que não, tem outras opções, né? Tem outras possibilidades. E aí, com certeza, acho que a cardio foi de primeira, assim... De primeira não, na verdade, foi no último ano, porque foi um dos últimos estágios, né? Então, no último ano foi onde eu falei, não, é isso aqui, né? Cheguei a fazer trabalho de iniciação científica na área de ortopedia, meu PIBIC no 3º ano era com lesão de acrômio em pacientes, síndrome de impacto. Nossa, ele falou acrômio, eu abri uma pasta aqui falando acrômio. Ah, é verdade. Aquele negócio lá, né? Nossa, existe acrômio. Pois é. Mas aí no 4º ano virou a página, assim, falei, não é isso aí não. Aí fui para cardio e realmente não saí mais, né? Gostava muito, mas foi importante, né? Os conceitos, acho que de outras áreas, por exemplo, a eletroterapia é uma coisa que eu sempre gostei. Então, sempre achei importante a eletroterapia na área hospitalar, seja para analgesia, seja para fortalecimento. Então, de fato, acho que usar os recursos de uma forma geral é importante, né? Então, essa formação mais ampla, eu acho que é fundamental para a formação do profissional, né? Acho que a gente vai fazendo desta forma, né? Mas depois, a vinda para São Paulo, que eu acho que depois foi olhando
e me dando um pouco mais essa característica das especialidades, né? E numa época onde a gente não tinha tanto programa específico para fisioterapia, né? Então, realmente, quando você olhava, onde tem um programa de mestrado, doutorado para fisioterapia? Eram poucos, né? Era São Carlos, era Belo Horizonte já tinha, mas São Paulo mesmo, a gente tinha apenas a USP, talvez naquela época já tinha. Então, era extremamente reduzida a quantidade. Então, era muito comum a gente fazer os mestrados e doutorados nas áreas de ciências de saúde, né? Nas áreas, né? Ou programas médicos, efetivamente, né? Então, foi o que eu acabei fazendo. Então, eu fiz o mestrado em Ciências de Saúde em Cardiologia, o doutorado em Ciências de Saúde em Cirurgia Cardíaca. Então, eu tive um cardiologista como orientador de mestrado e um cirurgião cardíaco como orientador de doutorado. Qual que era a linha de pesquisa que você... No mestrado, eu trabalhei com a parte de eletroestimulação para analgesia, então, em pacientes com pós-operatório, né? Então, meu orientador faleceu agora, uns 5, 6 anos atrás, o Dr. Carlos Carvalho, né? Que era uma referência aqui em São Paulo, né? Na área de cardiologia. E depois, no doutorado, aí eu me dediquei um pouco mais a trabalhar com a área de avaliação funcional em pacientes pré-transplante. Porque, na época, a Unifesp figurava entre segundo, terceiro centro que mais realizava transplante no Brasil. E aí eram pacientes que não tinham essa avaliação. E aí me deu esse estalo, não, a gente precisa fazer. E talvez um dos primeiros artigos assim publicados com dados e mostrando um pouco a segurança de fazer teste de caminhada, mesmo nesses pacientes super graves, né? Falei, se a gente conseguir mostrar que é seguro nessa população que é mais comprometida, certamente para as outras a gente está fazendo um grande trabalho também. Né? Todo mundo morria de medo de encostar num paciente desse, exato, né? Então, mas foi uma experiência bacana, assim, acho que foi esse ponto. E falando um pouquinho, desculpa, voltando na sua pergunta, né, que você falou da questão do mercado de trabalho, né? Eu costumo dizer que é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que, como você falou mesmo, uma realidade, né? Os postos de trabalho eram super reduzidos, né? Porque você, de fato, anos 2000, 2005, ainda era um período que você contava nos dedos serviços que já tinham serviço de fisioterapia, né? Hospitais, principalmente, né? Então, de fato, você tinha uma quantidade muito reduzida. Mas eu já tinha na minha cabeça uma coisa muito clara que era, não, por um outro lado, sabendo que já existe evidência, mostrando o benefício, só cabe a mim agora convencer as pessoas certas de que tem aonde implementar, né? Então, e foi exatamente o que aconteceu. A gente, cursando a especialização, nós tivemos ali a primeira oportunidade de trabalho, na época, para atender uma paciente que deu super certo, ela teve um prognóstico muito bom. E aí a gente deu alta assim, para essa paciente, ótimo, prestamos assistência para uma paciente hospitalizada no Hospital da Aeronáutica de São Paulo, na época que não tinha o serviço de fisioterapia respiratória lá. Foi a convite. E aí, semana seguinte, o diretor do hospital nos liga e diz, não, eu quero que o que você fez para essa paciente, você faça para todos os pacientes da UTI a partir de agora. Legal. Então, a gente foi, né, crescendo, né? Acho que ganhando essa experiência assim, aos pouquinhos. Daqui 6 meses, olha, agora isso que você está fazendo na UTI, eu quero que você também faça na enfermaria. Opa! E aí a gente foi, né, tendo que se virar, né? Porque assim, não entendendo nada até do aspecto de gestão, né? Porque assim, isso é uma coisa que a gente sabe, sai da faculdade sabendo muito pouco, né? Então, realmente, me lembro até hoje, né, quando um dos responsáveis pelo pagamento falou, não, agora você só recebe por pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica, né? Não sabia. O cara vai me processar, né? Exato, né?